Boa noite, primeiro ano. Hoje falaremos sobre a formação, do mercantilismo, ainda falando sobre a formação das monarquias. Falar de mercantilismo é a gente se recordar, quando fala mercantilismo, a gente se lembra logo relacionado ao mercado, a expansão de mercado. Essa política mercantilista, ela leva a cabo todas as monarquias absolutistas daquele período, que eram pressupostos os seguintes básicos aspectos. A defesa de uma balança comercial superavitária, de forma que segurava a entrada das divisas para o Estado, o protecionismo alfandegário praticado com base na elevação das tarifas de importação daquele momento, o metalismo fundamentado na acumulação de ouro e prata, que era assegurando, de certa forma, a vida econômica das monarquias, e o estímulo aos setores produtivos, tanto a agricultura como a manufatureira, e a construção naval, de forma a assegurar a autossuficiência do Estado, que ali se estava a estimular a balança comercial. O colonialismo, estruturado de uma forma transparente, de recursos metropolitanos, sustentado nos seguintes princípios: regime de monopólio, latifúndio monocultor, regime do trabalho compulsório, aquele trabalho de exaustão, restrições manufatureiras, rígido aparo fiscal, acumulação de capitais promovidas, em relação às rendas, às economias que a própria coroa tinha para si, bem como a execução de práticas que fossem levar e assegurar a realidade do Estado naquele momento, se tornando autossuficiente. Por exemplo, Portugal, ele foi o pioneiro na questão do expansionismo marítimo, promovendo uma perspectiva de capitais do século XV e XVI, com exclusivo colonial, controlando as estratégias da região, de ricas espécies e feitorias asiáticas. A outra relação é falar também sobre a Espanha, que se fortaleceu no século XV e XVII, em função principalmente da economia, buliocionismo, a concepção fundamentada na acumulação de metais preciosos, o saque sobre riquezas metálicas, que eles iam enriquecendo a partir daí. Então, a base fundamentada da economia da Espanha era baseada nesses critérios. A França, orientada pelo ministro Luís XIV, desenvolveu os setores produtivos do Estado, como o cobertismo, que propagava a produção de manufaturas de luxo, produção agrícola através da construção naval, e a Inglaterra, que através do comercialismo procurava priorizar no século XVII e XVIII o desenvolvimento de setores produtivos, como a manufatura têxtil, exercida naquele momento, e tinha como principal objetivo produzir momentos na colônia de riquezas, de grandes riquezas de metais preciosos, a partir dessa alegação de construção do mercantilismo propriamente dito. E lembrando que o mercantilismo ele vai ter uma acentuação muito aparada no que diz respeito à questão das navegações marítimas. A Holanda, por sua vez, se assegurava na acumulação de investimentos de construção naval. Então, já a Holanda, ela se prestigiava no campo da construção das embarcações, porque elas sabiam que a partir dali viria o acréscimo em função das riquezas que ali produzia. Falar de mercantilismo é falar do mar Mediterrâneo. Lembrando que o mar Mediterrâneo ele é o principal apoiador em relação a toda a economia pautada daquele momento. O absolutismo, como falamos na aula anterior, já vem da palavra absoluto, aquele que tem o poder, aquele que detém o poder extraordinário, aquele que tem nas mãos o ofício, de determinar todas as questões relacionadas, seja ela de cunho financeiro, e de cunho a se agregar cada vez mais em crescimento, Essa realidade ela está conduzida principalmente na construção da sociedade, A sociedade, por sua vez, faz uma construção de ofícios delegados a toda uma jurisdição, equiparado a funções de caráter, econômico, financeiro e principalmente social. A partir daí, essa relação de condição do mar Mediterrâneo e as navegações trata-se basicamente de um mesmo percussor para o que o mercantilismo se faça produzir.
Alguns países a gente vai ver uma relação de busca de metais preciosos para uma acentuação maior, para se apropriar cada vez mais. Outros já vão direcionados às navegações, à questão mesmo de navegação comercial, de troca e venda de mercadores. A outra proporção vai ser uma relação de crescimento dos setores internos, né, mesmo sendo absoluto, mas enfatizando esse crescimento interno para que a partir dele se aproprie e a partir desses critérios a economia ela consiga se expandir e se tornar, digamos assim, com uma certa elevação, né? Um certo nível de critério em função desses projetos. E é interessante a gente falar sobre esse mercantilismo quando se diz respeito a uma cultura em que aquele momento, né, Portugal como pioneiro, ele tinha toda uma elevação de condição, né? Portugal naquele momento ele tinha uma relação de conduta se apropriando, né, dos benefícios que lhe cabiam. Tanto foi que na descoberta das Américas a gente vai ter o espanhol Cristóvão Colombo, né, o descobridor das Américas, acreditando que chegava nas Índias, pôs o nome daqueles nativos de índios. Em relação a esse propósito, nós vemos que Portugal sai na frente em relação a todos os critérios de navegação, bem como construções das grandes caravelas, grandes construções, né, para uma certa, digamos assim, aventura ao mar em busca de terras desconhecidas. E é nessa busca dessas terras desconhecidas que é descoberto o Brasil, bem como outras regiões que eles vão se apropriando e se tornando colônia de Portugal. Brasil, enquanto descoberto, né, ele era um produto de exportação e de colonização. A gente tem que ter isso bem pautado, que o Brasil para os europeus não representava uma terra distância, uma terra que se produzia a um propósito de morada, a uma terra que eles quisessem levar como terra, digamos assim, um propósito deles. Na verdade, o Brasil era uma condição de uma colônia, com a apropriação daqueles que estavam à frente do governo e tendo sempre uma conduta de que esse é o ofício, né? A condição, a terra é uma terra descoberta por nós, então nós somos seus principais descobridores e a partir daí se conduz a dinâmica de que os índios não eram produtores de cultura, que eles eram nulos de todo tipo de identidade, né? E a partir desse momento é que começa-se o aculturamento, que é a retirada de cultura, de identidade daqueles que ali já habitavam, e a partir daí isso se processa com a catequização, a submissão de muitos deles, a escravidão. Então, todo esse processo ditatório, né, do mercantilismo nos remete a essa condição de que forma cada país ele foi se abrigando nesse setor mercantilista, se abrigando de forma a enriquecer a coroa ao absoluto, o rei, né? E toda essa relação a gente precisa ter pautado, né, dentro dos nossos artifícios e comandos de noção, para a gente não cair, né, no propósito que realmente era citado pelos europeus, a questão de padronizar, ou seja, o eurocentrismo, né? O eurocentrismo significa a Europa como centro, a Europa enquanto instância de modelo para os outros países, como se todos os demais não tivessem nenhum tipo de identidade, de cultura, né, de algo a contribuir, somente a Europa tivesse esse propósito. Então, toda essa relação de condição é interessante a gente pensar nessa margem de entendimento, né? A gente precisa compreender todas as relações, bem como os propósitos que ali se tem e as rupturas que vão se tendo ao longo do tempo em relação a esse processo. Mas o mercantilismo ele é inserido, direcionado ao absolutismo. Quando se fala de absoluto, falamos de um rei como supremo. E absolutismo é o regime impregnado daquele momento e o mercantilismo é um aspecto direcionado daquele governo implantado.